Cara, o problema das redes sociais são dois, principalmente. O primeiro é que as plataformas de redes sociais são monopólios, né? E como todo monopólio político ou econômico, abusam do seu poder. O remédio para monopólios políticos ou econômicos é o mesmo, gente. Dividir o poder deles, multiplicando o número de proprietários, de modo a forçar a concorrência entre muitos donos de poderes limitados. Juntar nas mesmas mãos o monopólio do poder político e o do poder econômico é morte certa para a liberdade. E é por isso que o objetivo fundamental de toda a construção de uma ordem democrática é impedir que essas duas forças, que se atraem de forma irresistível, cresçam o bastante para entrar no cio. No campo da política, né, isso se faz picando o poder a ponto de dar um pequeno pedacinho dele para cada indivíduo da população a ser governada, né, e impedindo por lei que qualquer ente de governo representativo eleito, distrital, municipal, estadual ou federal, né, seja chamado a resolver problemas da comunidade, a menos que se trate de um problema que o ente menor anterior não possa resolver sozinho. Esse chamado princípio da sustentabilidade, da subsidiariedade, gente, é o que mantém cada macaco no seu galho, né, e impede que qualquer deles se transforme num gorila. E deve ser imposto um obstinado rigor. No campo econômico, isso se faz com legislação antitruste, né, que estabelece os níveis máximos de ocupação de mercado admitidos por lei, né, para cada tipo de atividade. Passando desse limite, o empreendedor é obrigado a vender o excedente para outro empreendedor que vai passar a concorrer com ele. Isso criou, gente, o único estado de bem-estar social sustentável que jamais existiu na experiência humana. Porque aumentando a concorrência, a disputa pelos melhores trabalhadores passa a se dar pelo aumento contínuo dos salários e a disputa pelos consumidores passa a se dar pela redução contínua dos preços. E isso estabelece um círculo virtuoso. No universo da informação, o princípio antitrust deve ser imposto com mais rigor e profundidade, adicionando-se a essa receita a proibição da propriedade cruzada de meios. Isso já provou que funciona, gente, mas o recurso foi abandonado quando o Ocidente cometeu o erro de permitir a entrada dos monopólios estatais chineses nos seus mercados. A internet nasceu exatamente no momento em que o viés antitruste das democracias ocidentais estava sendo abandonado e o mote passou a ser crescer ou morrer. É claro que a nova realidade tecnológica vai requerer adaptações, aperfeiçoamentos e fórmulas adicionais, né, para fazer essa repartição de poder, né, nas redes hoje estabelecidas, mas o princípio orientador de todas as ações deve ser o mesmo: impedir a concentração de poderes, seja nas mãos do poder econômico, seja nas do poder político, né, porque onde há concentração de poder, a corrupção inevitavelmente se instala e a liberdade individual vai para o brejo. Gente. O segundo problema das redes sociais é que as plataformas, se aproveitando do hiato de conhecimento da nova realidade tecnológica, né, que persiste até hoje entre os criadores dessa nova realidade nas áreas ultra especializadas aí da ciência da computação e os entes reguladores do Estado e até a capacidade da população em geral de reagir a isso, né, se autoatribuíram o poder exclusivo e até então inédito, né, de nos espionar irrestritamente em todos os aspectos das nossas vidas e vender as informações que conseguem com isso. Permitir ao poder econômico aquilo que a democracia nunca permitiu, nem ao aparato de repressão ao crime do poder político, resulta num suicídio inescapável da liberdade.
E essa ausência de limites põe as duas bestas feras do poder num estado de cio permanente que inevitavelmente vai desaguar num acasalamento que vai dar como resultado o nascimento de uma ditadura feroz. Não tem nada a ver com proteção das criancinhas dos pedófilos, nem com proteção dos nossos ouvidos aí das informações falsas, né? É a esse cio incontido, e nada mais que a esse cio incontido, que responde a essa busca incessante aí do Supremo Tribunal Federal e dos proponentes todos de um governo global único, né, para um planeta inteiro, né, de uma rígida regulamentação que é só um eufemismo para a apropriação da internet pelo poder político. E agora que você entendeu a verdadeira natureza desse jogo, gente, vamos voltar para os discursos de desagravo ao Alexandre de Moraes aí da semana passada e ao dele próprio, né, para ver o que é que se esconde por trás daquele palavrório lá. No caso do Gilmar dos patrocínios, né, o que ele realmente quer é juntar esses dois monopólios nas suas excelentes mãos, né, para ter a exclusividade na venda de todos os tipos de patrocínio, né, e não só do tipo de patrocínio que ele já vende, né, com a garantia absoluta, é claro, da impunidade que ele já começa a desconfiar que pode vir a ser ameaçado. No caso do Beato Barroso, o que ele quer é ter esses dois poderes somados, né, para que ele, e somente ele, feito santidade, né, tenha o privilégio de nos transmitir as ordens que ele recebe do único Deus admitido para nos civilizar ou morte. E no do Alexandre de Moraes, né, é ter esses dois poderes somados para poder exercer com mais largueza tudo que lhe grita a voz do cão, né, do cujo, do carantonho, do que diga, né, lá dos buracos mais fundos daquela sua alma negra e sinistra.